Vamos lá então começar já esse programa e já vamos começar com a nossa segunda aula do mini curso de hoje, onde a gente está aprendendo essa semana a fazer um quilt livre. E para a gente começar bem o programa, essas dicas de hoje que a Ellen Jordana vai trazer para a gente, eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. Nessa segunda aula a gente vai aprender como preparar o tecido para você iniciar os seus trabalhos com essa técnica que é incrível. Veja. Olá, eu sou a Ellen. Ao longo dessa semana nós estamos participando do mini curso sobre quilting livre. Se você perdeu a aula de ontem, é só acompanhar no canal do YouTube da TV Aparecida, que está passando aqui embaixo. E hoje nós vamos transferir o risco para o tecido, vamos falar um pouquinho sobre as linhas, caneta e todo o processo para darmos início ao quilting livre. Nós iremos começar pegando o nosso risco, vamos colocá-lo sobre a mesa. Se você tiver uma fitinha crepe para segurar, vai facilitar para que ele não saia do lugar. E aqui nós vamos desenhá-lo. De que forma? Nós iremos utilizar essa canetinha, que é uma caneta fantasma. Ela apaga com o calor. Pode ser o secador de cabelo ou o ferro de passar. Nós iremos utilizar também linhas. E essas linhas, para facilitar para você, é só você buscar no armarinho da sua região por linhas para máquina bordadeira, mais conhecidas como linha trilobal. Então o processo é a montagem do sanduíche. De que forma? Você irá utilizar um tecido na base da sua peça e esse tecido, se você for trabalhar em uma moldura, você pode utilizar o algodão cru. Ou se você for trabalhar em uma peça que fique em exposição, que não tenha o recurso da moldura, você vai utilizar um tecido 100% algodão de sua preferência. Utilizaremos o tecido na base. Se o tecido tiver sentido, ele fica virado para fora. A parte de dentro do tecido é onde nós iremos colocar a manta. A manta mais comum de ser localizada, de ser encontrada, é a manta conhecida como R1. Ela tem cola em um dos lados, então essa parte da cola vai ficar virada para o avesso do tecido do forro. A parte mais fofinha, ela vai ficar com o nosso tecido principal. E para que o quilting possa ser bem evidenciado, fique bem aparente, é interessante utilizarmos um tecido liso. Então aqui, após fazermos o risco na nossa peça, ele vai ficar dessa forma aqui. Aqui já está riscadinho. Como essa peça está sendo montada para um quadro, para ficar em uma moldura, eu também marquei aqui com a canetinha fantasma os pontos base até onde de fato o quilting vai ficar aparecendo. Mas o ideal, e nós iremos acompanhar aqui ao longo do mini curso, é interessante que você vá com o quilting até o final, porque ele também colhe um pouquinho. Então é melhor sobrar o quilting aqui do que faltar, né? Agora nós iremos alfinetar a nossa peça. É importante utilizar esses alfinetes, que são os alfinetes de segurança, alfinetes que eram utilizados para prender as fraldinhas, né? Então nós iremos alfinetar do meio para fora, do meio para fora, tomando cuidado para que o tecido não fique embolado embaixo. Então nós vamos começar aqui, ó, fixando a mão. Aí você pode pegar dessa forma aqui, para que você tenha certeza de que a peça vai estar bem esticadinha na parte de baixo. Do meio para fora. Como é uma peça pequena, eu não preciso colocar tantos alfinetes, mas é interessante que ele esteja bem posicionado para que possamos ir
para a nossa próxima etapa. Então, colocados os alfinetes, nós iremos fazer uma costura de segurança ao redor. E essa costura, ela é feita com os pontos bem larguinhos. E nesse momento aqui, nós vamos preparar a nossa máquina para o quilting livre. Agora eu vou mostrar para vocês o nosso calcador para quilting livre. Algumas máquinas já vêm com esse calcador, em outras máquinas você terá que comprar separado para poder preparar a sua máquina para o quilting livre. É esse calcador aqui, ó. Ele vai permitir que a sua máquina trabalhe livremente. Algumas máquinas têm o recurso de abaixar os dentinhos, outras máquinas não. E para facilitar a sua vida, você pode isolar os dentinhos com um cartão. Você coloca o cartãozinho aqui e passa uma fitinha crepe ao lado. Como essa tem esse recurso, facilita a nossa vida. Ao colocarmos o calcador de quilting livre e isolarmos o dente, quem fará o movimento de puxar o tecido não será a máquina, serão as nossas mãos. Então, a linha já está posicionada, a mesma linha que vai na parte superior é a linha que está na bobina, a nossa linha trilobal que nós falamos na primeira aula. Então agora nós vamos pescar a linha de baixo, trazê-la para cima, para que não fique bololô de linha na parte de baixo. Você vai acomodar a sua peça na máquina, não inicia pegando da ponta não, é sempre interessante do meio para fora. Segurei a linha de cima, vou abaixar a agulha para pescar a linha lá de baixo para cima. Agora a gente abaixa o calcador. Se você não abaixar o calcador, a máquina vai ficar embolando a linha e pode até partir. Então nós vamos baixar a agulha e esse ponto ao redor, ele é um ponto mais largo, tá? Então você posiciona, você não precisa descansar por completo a mão sobre a peça pesando não. Posicionar a mão de uma maneira suave. E a gente vai ajeitando, acomodando o nosso tecido. E passar essa costura de segurança a volta toda para facilitar no processo do quilting livre. Aqui nós não precisamos fazer arremate, porque essa costura, ela não vai aparecer depois. Só tirar os excessos de linha e aí a nossa peça, já com a costura de segurança a volta toda, agora ela já está prontinha para que a gente comece toda a parte da pintura com as linhas. E essa foi a nossa aula de hoje. Se você tiver alguma dúvida, nos pergunte nas redes sociais. Amanhã nós faremos a pintura com as linhas e trabalharemos bastante os movimentos de quilting livre. Te espero amanhã!